Bom, só dando uma recapitulada aí, pessoal. Agora esta chamada está sendo gravada, muito bem. Só dando uma recapitulada aí, acerca da segunda carta aos Coríntios, né? Que ela foi escrita, né, em 51, mais ou menos, depois de Cristo. A gente tem o relato do início dessa igreja no livro de Atos, né? Nos relatos ali de Lucas, ao escrever Atos, lá no capítulo 17. 17 é o início de muitas igrejas ali que hoje mesmo estavam ensinando no culto de oração, né? Que a gente está estudando os Tessalonicenses lá no culto de oração. Então, Tessalonicenses, por exemplo, a igreja lá nasceu, né, e você tem esse relato em Atos, capítulo 17 também, o nascimento da igreja em Tessalônica, em Atenas, em Bereia, né, logo depois vem Coríntios. Paulo vai andar por toda aquela região da Ásia Menor, pregando o evangelho. Vai nascer também em Troade, vai nascer em Éfeso, né, foi uma missão um tanto quanto longa de Paulo, que ele vai sair juntamente com Barnabé, né? No meio do caminho, saindo no capítulo 13 de Atos para essa viagem, no meio do caminho há uma desavença por causa de João Marcos, Barnabé resolve voltar, Paulo segue viagem, junto com Timóteo, com Silvano, e segue em missão. Então, no capítulo 17 de Atos, você vai encontrar o nascimento da igreja de Tessalônica. E logo depois o nascimento da igreja de Coríntios, tá? No mesmo capítulo. No capítulo 18, o evangelho chega ali em Filipos, que já é o sul da Europa, e segue depois para Éfeso, né? Chegando em Éfeso no final do capítulo 18 e início do capítulo 19. E então o Coríntios surge, né, por volta dos anos cerca de 45, 48 depois de Cristo. É interessante que o ministério de Paulo avança rapidamente, né? E a maneira como ele entendeu missões, a urgência de missões, a pregação do evangelho sobre qualquer coisa, sobre a sua própria vida. Aliás, a vida de Paulo, ele mesmo diz, só significava ela útil se ele pregasse o evangelho, está lá em Atos 20, 24. Paulo ele vai se converter por volta do ano 35 a 37 depois de Cristo, né? Então, o evangelho corre muito rapidamente, né? Muito rapidamente, num intervalo de poucos anos, Paulo ele prega assim de maneira inacreditável, né? Até porque hoje teríamos os aviões, teríamos ali os carros, né? E na época, de vez em quando, dava para pegar alguma embarcação, dependendo da contribuição que chegava a Paulo, né? Senão era tudo a pé e contando com a graça de Deus mesmo. Mas o evangelho cresceu muito na época de Paulo e chega aos 2 Coríntios aqui. A carta aos 2 Coríntios também traz um teor de tensão. Nós falamos na semana passada que a palavra-chave da carta aos Coríntios, aqui, de 2 Coríntios, é sofrimento, né? Nós temos a primeira carta que Paulo tratou o partidarismo, Paulo escreveu sobre a imoralidade, né? Via que a igreja de Coríntios era muito carnal em muitos aspectos ainda, que precisava amadurecer na questão do caráter, do amor, né, na questão da pregação do evangelho. Era uma igreja ainda bastante complicada, embora todos os dons fluíssem naquela igreja, segundo os relatos do capítulo 12 da primeira carta e o capítulo 14. Mas dons não aprovam caráter, né? Dons são presentes de Deus, que Ele nos dá para servi-lo, mas a igreja de Coríntios era deficiente no seu caráter. E a segunda carta, ela começa com um teor tenso também, uma vez que Paulo está sendo acusado, na verdade, por falsos apóstolos que se infiltraram no meio da igreja. Aliás, essa visão, essa ótica de Paulo, né, desse perigo iminente que seriam os falsos profetas, na igreja, não somente em Coríntios, mas em toda a Ásia Menor, região da Grécia,
já é dita por ele, já é alertada por ele no capítulo 20 de Atos. Depois, se você tiver curiosidade, Paulo vai chamar os presbíteros da região, né? Vem presbíteros de Éfeso, presbíteros de algumas regiões da Ásia Menor. Ele diz que, olha, tomem cuidado que do meio de vós já está surgindo aí falsos apóstolos, falsos mestres, né? E nessa igreja de Coríntios, na segunda carta, Paulo vai tratar um pouco sobre isso em seu início, né? Combatendo, portanto, os falsos mestres. E ainda mais constrangedor para Paulo é ter que justificar o seu apostolado, explicar o seu apostolado, novamente para essa igreja que ele próprio fez nascer, pelo trabalho dele, né? Porque essa igreja era deficitária aí no seu caráter e ouvia muitas vozes, né? E acabou desconsiderando a voz daquele que a fez nascer pela pregação do evangelho no poder de Jesus Cristo, né? Acabaram não ouvindo a voz do apóstolo Paulo. Então, Paulo tem esse constrangimento no capítulo 1 que nós vimos sobre isso, tendo que defender aí a sua apostolicidade para a igreja de Coríntios, nessa segunda carta. Bom, mas vamos avançar aqui hoje, nós vamos seguir o capítulo 1 ainda, a partir do verso 12, que tem mais algumas coisas interessantes dentro dessa carta, tá? Vamos aí então do capítulo 1, a partir do verso 12. Diz assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. É interessante ele trazer esse aspecto, né, de que quando ele fala nós aqui, irmãos, nós precisamos entender que está com ele nesta obra e nesta viagem o irmão Timóteo, tá? O irmão Timóteo está com ele logo no início da carta, nós vemos isso daí. Por isso ele usa o termo nós, uma vez que também Timóteo trabalhou juntamente com Paulo para iniciar esta igreja, para levar o evangelho na região de Corinto, lá na Grécia, né? E ele traz aqui sobre a importância da consciência, nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Aqui a gente já vê a importância, né? A consciência, quando ela é movida pela santidade de Deus, a consciência, quando ela é movida pela integridade de Deus, a integridade na palavra de Deus, ela dá o seu testemunho fica gritante, né? O zelo pela igreja, o zelo pelos irmãos aqui, remete Paulo a uma vida de santidade. O zelo pela igreja de Coríntios, né? Tanto Paulo quanto Timóteo, então, né? A consciência de que são os meus irmãos e de que juntos nós precisamos construir um ao outro, né? Edificar um ao outro. Então, nada mais importante do que a santificação, a integridade. Algumas traduções também trazem a palavra aqui no lugar de santidade, simplicidade. Simplicidade, ainda há uma discussão se a palavra seria agiotete, né, no grego, que remete à santidade, ou a palavra aplotete, né, que aponta para a simplicidade. Mas, de qualquer forma, né, aquele que se santifica vive em simplicidade e integridade de vida. A palavra simplicidade também caberia, uma vez que os falsos mestres e os falsos apóstolos requeriam para si mesmo tais títulos. Paulo nunca brigou por isso. Paulo foi legítimo e simples, fervoroso, né, e ardoroso no seu trabalho, né, intenso no seu trabalho. Então, a consciência de Paulo diante de Deus, né, já testemunhava em relação a Coríntio o seu caráter, juntamente também com Timóteo, né? O zelo que ele tinha pela igreja, entendendo que a igreja
não era dele, mas era de Cristo Jesus, já o levava à santificação. Isso já é importante quando nós trabalhamos a questão da consciência em si. Paulo lhe traz também essa reflexão lá em Romanos, no capítulo 14. Romanos capítulo 14, Paulo vai trazer essa questão da consciência testificar santidade, ou santidade testificar a consciência, em relação aos irmãos da igreja lá. Então, se os meus irmãos, ali no caso de Romanos, né, têm dificuldade em aceitar determinados costumes, entendendo eu que seja mais maduro na fé do que eles, eu abro mão disso para que eles possam não serem violados em sua consciência de fé. Então, essa consciência de santidade, né, e essa santidade que santifica a consciência, né, preza pelo outro ao invés de si mesmo. Paulo está dizendo, portanto, que essa consciência, esse zelo pela igreja que ele tem, né, pela graça de Deus, o faz, portanto, servir essa igreja com intensidade, mesmo que essa igreja ainda continue ouvindo as vozes de outros, né? Mesmo que essa igreja continue não considerando a vida de Paulo, a palavra de Paulo. É interessante isso, irmãos. Isso sim é cristianismo, né? Quando eu vou abnegar, abandonar a mim mesmo, não querer as atenções voltadas para mim, mas para aquele que perece no paganismo, nas trevas, na ignorância, na falta de entendimento, né? É um papel nosso, é um papel do cristão. A certeza da nossa consciência e de que a nossa consciência é santificada por Cristo, é santificada pelo poder do Espírito Santo, e por isso, né, nós nos consagramos e nós abnegamos, né, em função de outros. Paulo diz aqui, portanto, que a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Versículo 13. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Então nós temos primeiro ali no verso 12 a questão da consciência santificada, da consciência íntegra, da vida de integridade e serviço à igreja. E num segundo ponto aqui no verso 13, né, a clareza na comunicação dessa verdade, né, dessa verdade de vida. Tudo aquilo que foi escrito, né, eu falei com vocês que, na verdade, quando nós temos Coríntios, 1 Coríntios, irmãos, seria, em tese, uma segunda carta já. A primeira carta de Coríntios que nós temos seria uma segunda carta. Né, Paulo vai tratar, se não me engano, nos idos do capítulo 3 ou 4 de 1 Coríntios, ele cita que os escritos que ele tinha enviado antes, né, mas infelizmente não temos esses escritos. Né, temos 1 e 2 Coríntios, que certamente aprove o Senhor, né, ter como inspiração para nós, para a nossa vida e também para a igreja dos Coríntios. Então, Paulo fala que tudo aquilo que foi escrito com clareza. Né? Os irmãos lá da igreja de Coríntios compreenderam, né, pela graça de Deus, são capazes de compreender e entender. E ele continua dizendo, e espero que assim como vocês nos entenderam, em parte, né, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulhamos de vocês no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo diz que aquilo que foi escrito, que é fruto de santidade, de consciência limpa e íntegra diante de Deus e diante da igreja, foi escrito claramente, né, a ponto dos coríntios compreenderem sim, né, e também não se envergonharem de Paulo, né, por causa das coisas que estavam falando e trazendo, né, aos ouvidos de Coríntios. Aliás, quando você lê o capítulo 1, do verso 13, até por volta do 2, versículo 11, nós vamos entender que existe sim uma pessoa que causou esse mal-estar dentro da igreja. Olha como é sério, irmãos. Olha como é sério, né, e o problema que traz para toda a igreja uma
palavra maldita ou uma palavra mal intencionada pode contaminar irmãos mais fracos na fé e fazê-los desviar dos seus caminhos. Jesus diz, ai daquele, né? Ai daquele que fizer desviar um dos meus pequeninos. Havia um que causou sim esse mal-estar, e nós vamos chegar lá depois, né? Então, Paulo diz que os irmãos poderiam sim tranquilamente confiar no testemunho dele, de Timóteo, bem como Paulo assim se orgulhava da igreja dos Coríntios, apesar de todos os problemas que Paulo teve que tratar na primeira carta aos Coríntios, né? Mesmo assim, via-se ali muitos irmãos, né, que ouviam, né, que se arrependiam, né, que se inclinavam aos ensinamentos de Cristo, né, que eram feitos pelo apóstolo Paulo. Versículo 15. Contudo, confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judeia. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço os meus planos de modo mundano, ou seja, dizendo que sim e depois que não? Então, o primeiro ponto aqui, né? Nós vemos aqui a consciência santa, a palavra transmitida com clareza, né? Que sim, eles entenderam a mensagem de Paulo. E um terceiro ponto aqui, é interessante que Paulo vai trabalhar a questão da autoridade, da legitimidade da sua palavra. Ele havia, sim, proposto no coração, nessa viagem missionária que ele está fazendo, né? Como eu já citei, você pode acompanhar o início da igreja de Tessalônica, de Coríntios, de Bereia, de Atenas, de Éfeso, de Trode, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19 de Atos, tá? Então, essa longa viagem missionária que ele está fazendo, né, ele planeja, sim, passar novamente ali aos Coríntios, né, essa igreja que nasceu lá em Atos, né, que eu acabei de dizer, para estar com os irmãos e conseguir uma ajuda, né, para que ele pudesse viajar e voltar de novo para a Judeia, né, trazendo ali, nós vamos ver no capítulo 8 de 2 Coríntios, uma ajuda financeira para a igreja na Judeia que padecia por causa da perseguição em Jerusalém. Né? É uma igreja onde tudo se iniciou lá em Jerusalém, né, por causa do Pentecoste. No capítulo 12 veio a diáspora, né, que Herodes manda matar Tiago, apóstolo, a igreja se dispersa e os poucos que ali ficam em grande opressão, perseguidos, né, são postos literalmente na miséria. E Paulo está fazendo essa viagem ao mesmo tempo, né, arrecadando uma ajuda para trazer de novo para os irmãos lá em Jerusalém. E Paulo, um dos trajetos era passar, sim, na igreja dos Coríntios, né? Então, há um problema, né, que esse indivíduo causou, que nós vamos chegar lá, de trazer essa ideia de mau caratismo de Paulo, né, para a igreja de Coríntios. Sabe-se lá qual seria a intenção desse indivíduo, talvez ocupar o seu lugar. Isso acontece, eu já vivi isso, já sei como é que funciona, compreendo aqui o que Paulo está escrevendo, né? Mas antes disso, Paulo ele faz o quê? Eu vou enviar a carta, porque quem sabe, né, lendo esta segunda carta, ele apacentasse tanto o coração dos coríntios, em relação a ele próprio, quanto ele próprio dos coríntios, porque Paulo temia estar face a face com eles e ser rude, duro, né? Então Paulo está enviando esta carta para preparar o terreno e o coração dos irmãos, porque ele vai passar lá. Nós vamos ver isso lá no capítulo 8 de 2 Coríntios e no capítulo 9, tá? Mas continuando aqui, outra coisa que nós vemos, irmãos, é que ele diz respeito aqui àquilo que ele planejou e disse aos coríntios, ele vai cumprir, porque ele não é um homem de dizer sim e depois dizer não, como é o mundo. Né? O mundo, ou aquela amizade meio, o pessoal fala, é meu amigo, né? Mas o cara fala e não faz, né? Combina e não cumpre. Né? Não, Paulo está dizendo aqui que a missão dele inclui em sua agenda passar aos coríntios. Ele não vai voltar atrás disso. Ele não vai voltar atrás disso. Ele sabe que tem que passar por lá. Mas olha o que ele diz aqui, né? Quando planejei, verso 17, isso,
Será que fiz levianamente ou será que faço os meus planos de maneira mundana, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Né? Tem tanta gente, né? Você já deve ter tido essa experiência, né? Alguém combina com você de se encontrar em determinado lugar, né? E depois não passa, mas também não avisa porque foi, porque não foi, porque deixou de ir, né? Isso acontece, né? Às vezes pode ser mesmo desencontros, né? Mas quando é, como é que fala? Quando acontece direto, né? Já vira mau caratismo, né? Então aqui ele fala, todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha que interessante, irmãos. Paulo, ele entende aquilo que Cristo ensina no primeiro ponto, né? Que a sua palavra seja sim ou não. O que passar disso não provém, né? Provém do maligno. Né? Mas também um outro ponto é que o tanto quanto é sério a ida de Paulo até os coríntios, que não é proveniente de sua própria vontade ou planejamento, mas é planejamento de Deus. É Deus que em Cristo Jesus está levando Paulo a tais lugares, a fazer longa viagem missionária. É Deus quem está direcionando Paulo para passar ali em Coríntios, né? E Cristo, portanto, né, é quem direciona Paulo nessas regiões, nesses locais, em cada cidade, porque Cristo está, através de Paulo, proclamando o Evangelho. Então, assim como Cristo é o amém, o assim seja, ou seja, aquele que cumpre literalmente a vontade de Deus, né, e Paulo vive por Cristo, né, portanto, aquilo que Paulo diz que fará, fará porque é da vontade de Cristo. Né? Nesse sentido que Paulo está citando aqui esse exemplo de Cristo, sendo Cristo o amém, ou assim seja, ou a conclusão, né, e a verdade de que será feito, né? Então Paulo traz que a sua missão e a sua ida aos Coríntios é, senão, obra de Cristo, né? E isso vai acontecer. Até mesmo a missão de Paulo, né, o destino de Paulo até Coríntios, pelo jeito, né, foi colocado em xeque por esse indivíduo, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas olha o transtorno que dá. Eu falava com os irmãos hoje, no culto de oração, quando você lê o início da carta de 1 Tessalonicenses, é maravilhoso. É o oposto. Né? A primeira e segunda carta de Coríntios são tensas. É vexatório para Paulo. É terrível ter que se reexplicar, né, para aquela igreja que ele fundou, e é nítido Deus usando a vida desse homem. Aí, quando ele escreve para 1 Tessalonicenses, depois você faz aí uma experiência, né? Lê o capítulo 1 de 1 Coríntios e você lê o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, você vai entender o que eu estou dizendo. Que igrejas quase que fundadas na mesma época, pouco tempo de diferença, né? Mas a característica de cada uma delas, né? E, infelizmente, os irmãos de Coríntios, né, que se achavam, como foi dito na primeira carta, mais espertos, mais sábios, mais inteligentes, mais cultos, eram os mais vulneráveis. Nem sempre o excesso de conhecimento significa inteligência e sabedoria, né? Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 8 que o conhecimento incha. O conhecimento fora de Cristo, o conhecimento sem a vida em Cristo, conhecimento teórico apenas, ele é um inchaço, ele é uma inflamação, ele é doença, ele vicia e ele não conclui, ele não tem prática, ele não vive, ele não experimenta, ele não alcança o outro. Mas a vida de Paulo consiste em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. A vida de Paulo consiste em perder a própria vida e morrer
por Cristo Jesus, na certeza de que em Cristo Jesus ele viverá eternamente nos céus. Por isso Paulo nada temia, nem as doenças, nem as enfermidades. Paulo não temia a morte. Paulo não temia a morte. Ele sabia do seu destino em Cristo Jesus. Por isso caminhava essa jornada. E ele está dizendo aos irmãos de Coríntios, olha, se eu disse que vou chegar aí, é porque Cristo, aquele que é o Amém, já disse, já aprovou, já disse assim seja, eu estarei com vocês. Note que a referencial de garantia não é ele próprio, mas é Cristo que o direciona até lá. Trazendo para os nossos dias um pouquinho, irmãos, essa questão da consciência nós já vimos, da clareza em se expressar para os nossos irmãos, né, da certeza da nossa missão, que é a proclamação do Evangelho, né? Mas nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso, né? No sentido de que quando eu caminho para o outro, se é que caminho para o outro, que seja, portanto, um direcionamento de Cristo, de pregar o Evangelho. Quando eu estou indo para o trabalho, vou estar com outro no trabalho. Quando eu estou indo para, sei lá, para um tempo de lazer, numa festa de aniversário, vou estar à mesa com outras pessoas, seja em família, e às vezes não conhecem o Evangelho. Entenda, irmãos, se você está caminhando com Jesus, aquele lugar que você está, sobre aquela reunião, ou aquelas pessoas com quem você está, Cristo já disse ali, ele é o sim, ele é o amém, é ali que você precisa estar para proclamar a palavra de Deus. Paulo tinha essa certeza, aonde ele ia, ele sabia que Cristo direcionava, afinal de contas, para a igreja há um comissionamento, ide, portanto, e pregai, e fazei discípulos de todas as nações. Aquele que é crente, ele está inserido absolutamente nisso, e não é uma sugestão de Jesus. O ide de Jesus é uma ordem. É por isso que Paulo fala, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O ide de Jesus é uma ordem para a igreja, Jesus manda na igreja. Ele é general, ele é o cabeça da igreja. Né? E ele disse, vá, e é interessante como Paulo literalmente vive isso. Nós temos que aprender isso com o apóstolo Paulo, irmãos. Onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, entenda que você está ali e Cristo está ali com você. Esse destino ali que te levou até a casa do seu amigo, do seu parente, até o seu trabalho, Cristo está te direcionando. Afinal de contas, nós não somos mais quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Ele é o sim, ele é o amém para aquele momento. Fale da palavra de Deus. Paulo, portanto, deseja e fará e estará com os irmãos de Coríntios, porque ele sabe que Cristo o direciona até lá. Vamos lá, continuando aqui então, no versículo de número 21, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Ele nos ungiu e nos selou como a sua propriedade. Que lindo isso, irmãos. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É interessante, essa palavra unção, seria crisma, né, no original, ela aponta 4 situações bíblicas aqui, né, que nós temos. A primeira situação, né, é a questão de se derramar óleo, né, na enfermidade. Óleo, para quem não sabe, principalmente a mirra era muito usada para feridas, para curas físicas, né, tratamentos, né, de doenças físicas. Então, a primeira ideia que nós temos, e simbologia do óleo, né, é para se usar em quem está enfermo. E quando fala que Jesus nos ungiu, irmãos, foi o que ele fez. Nós estávamos enfermos no pecado, nós estávamos enfermos na morte, nós estávamos enfermos e condenados, nós estávamos enfermos na alma. E Jesus nos ungiu para curar de quem éramos e nos tornar quem somos em Cristo Jesus. Um outro aspecto da unção que nós temos aqui era a unção
que se derramava, por exemplo, sobre o sacerdote, o consagrando para o ministério, né? Que representava ali a autoridade de Deus, o poder do Espírito Santo, para se fazer a obra, para se fazer a missão, para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós somos ungidos para isso. Nós somos ungidos para servir, ungidos para pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo habita em nós. Um terceiro ponto que nós temos aqui se usava o óleo, né, a unção, para se levantar reis sobre a terra. Quando nós lemos ali o livro de Reis, encontramos essas menções, né? Assim foi feito com Saul, foi feito com Davi, né? Um profeta tomava essa atitude ao derramar óleo e consagrava um rei. É interessante que a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos feitos reis e sacerdotes, ungidos, né? No sentido de que fomos curados, ungidos no sentido de sacerdotes, aqueles que levam a missão, né? Ungidos como príncipes, né, como reis, no sentido de trazermos sobre nós a autoridade do nome de Jesus Cristo, né, e o reino de Jesus Cristo. E um último sentido dessa palavra ungir, que Paulo traz, é interessante, que, aliás, ele não está aplicando só sobre ele, né? Ah, Jesus me ungiu, não, ele falou, Jesus nos ungiu, tanto a mim quanto vocês aí de Coríntios, né? Quantos crentes aí de Coríntios. Esse quarto aspecto é que se usava o óleo, né, para aquele que estava morto, para preparar o corpo, né? A ideia era de purificação, né, da alma. E é interessante que quando a Bíblia fala que recebemos a Jesus Cristo em nosso coração, nós morremos, né? E o seu óleo veio para nos purificar. Olha que bonita essa palavra, né? Esses 4 significados de unção nós encontramos na Bíblia e são sinais daquilo que Jesus fez em nós. É por isso que Paulo não aplica esse critério apenas para ele, eu sou ungidão, né? Esses dias eu falava com um jovem que aspira hoje o pastoreio, ele aspira o ministério pastoral, não é da nossa igreja não, mas ele precisava conversar muito, ele estava ansioso, e eu fui lá levar uma guitarra lá para regular, que às vezes tem que fazer isso, e ele sentou comigo, ele conversava, ele contou uma história que ele tinha essa inclinação para o pastoreio, mas tinha medo, porque ele não queria se tornar, né, o pastor que ele conhecia, porque ele não tinha acesso a esse pastor, a igreja não tinha acesso a esse pastor, né, e para se chegar nele, né, era muito complicado, tinha que marcar com 2 secretárias e toda aquela coisa, e ele entendia que isso era o pastoreio, né? E o pessoal usava essa terminologia, que aquele lá era o ungido maior da igreja, né? É interessante que Paulo não aplica exclusividade sobre si na palavra ungir, mas ele traz a si mesmo e toda a igreja. Aqueles que estão em Cristo, né, foram ungidos, né, no sentido de serem curados dos seus pecados, da condenação, ungidos no sentido de serem ministros de Deus, né, de pregarem a palavra de Deus, ungidos no sentido de reinado, porque somos filhos do rei, somos príncipes, temos sobre nós, né, a autoridade do nome de Jesus e o reino de Jesus, representamos, embaixadores do reino de Deus nós somos, e no sentido da morte, é porque morremos para o pecado e Cristo nos fez ressurgir para essa vida. E aí o texto continua no versículo 23, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que eu não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Paulo vê então que esse atraso, né, esse suposto atraso aí, né, da chegada dele aos Coríntios, da ida dele até lá, e a necessidade dessa carta, é uma providência de Deus, porque os ânimos poderiam tornar um pouquinho mais ácidos pessoalmente. Então ele envia essa carta antes, já pedindo que a igreja fosse tomando algumas providências e tratando com aquele que trouxe esse caos, tá? Eu tenho mais algum tempo, eu vou discorrer um pouquinho mais do capítulo 2, só até o versículo 11, para que os irmãos tenham noção de que houve, então, um causador disso tudo.
Versículo 2. Mas notem, irmãos, notem a postura do apóstolo Paulo dentro dessa situação. Uma vez que ele já trouxe aqui a sua defesa, uma vez que ele já falou sobre a sua consciência diante de Deus e diante da igreja, sobre a sua integridade, santidade, a sua clareza, né, e a sua verdade em expressar com o seu povo. Ele entende que a sua missão, né, não vai ter variações de mau caratismo e dizer que vai e não vai e fica naquele lenga-lenga. Não, ele tem certeza de que essa missão pertence ao sim de Jesus Cristo e que Cristo é que está o levando lá, mas também entende que esse atraso é proposital, parte de Deus, para que os ânimos não tornassem mais ácidos pessoalmente, né, e escreve essa carta já dando algumas direções para esse concerto. Note agora no capítulo 2. Por isso eu resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês? A quem tem entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas. Não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Paulo, ao invés de comprar essa briga pessoalmente e deixar fluir dele tudo o que poderia ser humano, Paulo busca de Deus, né, essa direção e sobre todos os seus sentimentos, né, está o amor de Cristo. Sobre tudo aquilo que ele poderia dar lugar, sabe aquela coisa, eu vou falar e não estou nem aí, que arrebente, que machuque, que quebre, que mate, que eu estou com raiva, né? Paulo lhe envia esta carta em lágrimas para declarar o amor dele pela igreja de Coríntios, mesmo sendo menos amado. Ele torna isso explícito no capítulo 12, se não me engano, no versículo 15. Ele fala, eu de muito bom grado gastarei tudo que tenho e me deixarei gastar por vós, amando-vos muito, mesmo que por vós seja eu menos amado. Então, Paulo declara o seu amor nesta carta pela igreja de Coríntios, mesmo que houvesse esses conflitos todos ali, né? Pessoas denegrindo a sua imagem, pois queriam o seu lugar, se auto-intitulando apóstolos, né, para confrontar e confundir a igreja. São os lobos, né, que entram na igreja. Faz parte, mas é interessante que a maneira como Jesus trabalha, né, direcionando e o cuidado que Jesus tem com a igreja, né, para não fazê-la enfermá-la. Olha que interessante, ele continua dizendo aqui, no versículo 5, se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Ou seja, houve alguém e foi colocado, sim, uma punição sobre aquele que começou esses burbúrios aí, né, no meio da igreja. Versículo 7. Agora, olha que Paulo fala, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo. Irmãos, só pelo que Paulo escreveu aqui, deu muito problema o que esse sujeito fez. Deu muito problema. Ele foi disciplinado? Foi. Mas a sua disciplina não seja eterna, né? Que a igreja possa perdoá-lo. Que a igreja possa perdoá-lo. E continua aqui dizendo, e consolá-lo, uma vez que já foi disciplinado, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vocês, a fim de que Satanás
não tivessem vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Olha como Paulo vê, irmãos, esses levantes contra a igreja. Está muito além daquele que causou o mal. Ele entende que foi e possa ter sido um ardil de Satanás. E Paulo não ignora as intenções de Satanás. Quando se há discórdia, Satanás aproveitou um lugar numa deficiência do coração humano. Paulo entende que sua luta e a luta da igreja não é contra carne e nem sangue. A luta da igreja, né, ela está direcionada no mundo espiritual, porque a igreja deve estar muito astuta, né, muito esperta e muito preparada, entendendo que Satanás possui as piores intenções para ela, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Aonde não houve perdão, Satanás teve vantagem. Aonde não houve conserto, Satanás está reinando. Note, irmãos, que quando nós paramos para pensar nessa questão, embora Paulo tenha sido muito prejudicado em relação ao seu relacionamento com a igreja de Coríntios, né, alguns irmãos quebrantaram o coração, ouviram ao apóstolo Paulo, né, trataram essas questões, disciplinaram essa pessoa, esse irmão, né. Paulo já o perdoou, né, sem antes chegar lá, né, pela carta, né, já se nota que de antemão Paulo já havia perdoado e pede à igreja que o perdoe, o console, né, e continue ajudando esse irmão. Paulo entende, portanto, que aquilo que parte do ser humano e que torna prejudicial o outro, né, Satanás tomou lugar numa fraqueza daquele coração. Portanto, nós temos que estar espertos, irmãos, e tomar cuidado para que a nossa vida, né, não seja construída nos parâmetros dessa terra e nos julgamentos humanos, né, que são trapos de imundícia, né? Mas sim, precisamos julgar na perspectiva de Cristo e entendendo que somos a igreja, e a igreja é uma instituição espiritual e que ela confronta o reino das trevas e que ela está diretamente combatendo com o reino das trevas. Quando Jesus ele traz tão sério essa questão do perdão. Ano passado eu fechei o ano, tinha acabado a primeira carta aos Coríntios, houve ainda algumas 2 ou terças-feiras, eu fechei o ano trabalhando as bem-aventuranças, capítulo 5 e capítulo 7 de Mateus. E Jesus, ele traz algo interessante ali, irmãos, que ele diz assim, no capítulo 6, logo depois de ensinar a oração do Pai Nosso, né? Ele fala, olha, porque se vós não perdoarem ao seu irmão, eu não perdoarei. Isso é muito sério, né? Então, a falta de perdão condena. Paulo, ele está mais preocupado em trazer conserto, nem a igreja em relação a ele, mas a igreja em relação a este indivíduo que causou os transtornos, né, e pede à igreja para amá-lo e para consolá-lo, cuidar dele. Né? Olha que interessante isso, irmãos. Né? Aquele que causou todo o dano, todo o mal, está sendo impactado agora, né, com uma retribuição diferente, uma retribuição de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. Paulo tem noção muito bem do que é graça e misericórdia. Paulo traz em sua história um histórico de perseguição a cristãos, assassinato. Esse é o apóstolo Paulo, irmãos. Acho que a ficha de o apóstolo Paulo não seria aceita nas empresas aqui, né, tão facilmente. Né? Traz ali homicídio, traz ordem e consenso para matar Estevão e apedrejar Estevão, no capítulo 7. Ele está consentindo na morte de Estevão. Ele viu Estevão na frente dele sendo apedrejado injustamente. Paulo trazia em seu currículo, em seu histórico, um histórico que talvez eu e você
de forma alguma aprovaríamos, né? Então Paulo conheceu a misericórdia e a graça de Jesus. Por isso ele se denominava o maior dos pecadores, né? E Jesus olhou para Paulo um dia, né? E o perdoou. E o fez conhecer a misericórdia, a graça. Por isso que Paulo agora olha para esse indivíduo que causou tantos problemas, né, na igreja de Coríntios, né, e para ele, né, e pede à igreja para amar, para retribuir, não mal com mal, né, mas para retribuir com amor, com perdão e graça. É um grande desafio para nós, né, como igreja. Talvez um dos maiores que nos ensina aqui, né, nesse capítulo 1, até onde lemos o capítulo 2, né? Nós vimos a questão da consciência de santidade, de integridade que ele falou, a clareza, né, e verdade na nossa comunicação, né, o entendimento de que não podemos viver assim, entre sim, sim, não, não, instável, né, mas entendendo que nós temos uma missão e aonde quer que estamos e para onde vamos, Jesus está ali dizendo sim, ele é o amém, para que a vontade dele seja feita ali, né? Mas essa lição maior é o perdão que traz esse texto. O apóstolo Paulo, o prejudicado, a igreja também, que foi prejudicada, agora estende a mão para esse irmão que a prejudicou. Uma lição de cristianismo para a nossa vida. Bom, nós vamos até aí hoje, vamos aí no capítulo 2, até o versículo de número, me ajudem a lembrar aí, gente, deixa eu consultar aqui, capítulo 2, até o verso 11, né? 2 Coríntios, capítulo 2, viemos até o verso 11. Semana que vem nós vamos continuar do 12 em diante. Amém, irmãos? Antes de encerrarmos aqui, nós temos alguns minutinhos, eu vou pegar aqui uma caneta para pegar pedidos de oração para a gente orar. Vocês têm aí pedido de oração? Se tiver, pode falar aí que eu anoto aqui já. Deixa eu só ver se eu alcanço. Alcancei. Vocês têm pedido de oração aí? Eu vou colocar aqui a Jaqueline, o Valdinei, que são meus primos, né? Estão com câncer, né? O Valdinei, ele frequenta a igreja, né? Os irmãos conhecem, é filho da minha tia, aquela senhorinha, né? A Mercedes. E a Jaqueline é minha prima. Eu, se não me engano, deve ser minha prima mais velha. Tá lutando com câncer. Mais alguém aí que tem pedido de oração? Colocar meus avós, pastor, também. Como chama? Josias e Mara. Colocar o Valdir, pastor. Tá legal, vou pôr o Valdir aqui também. O Isaac também, que hoje ficou doente. Ah, é? Quando? Dor de Ontem? Hoje, dor de cabeça. Vamos orar pelo Isaac, sim. Mais pedidos aí, pessoal? Tem o Diony, Daniel. Oi? Diony. Ah, sim, sim. O Johnny, né, que vai operar a coluna, né? Isso. Sim. Mais alguém? Não? Tá, joia. Vamos orar então, meus irmãos. Sérgio colocou aí, só que não tá pegando o microfone dele. É Bárbara e... Peraí que eu não sumiu aqui da conversa. Manda de novo Bárbara. aí, Sérgio. Ele escreveu aí, Bárbara e Nicole. Conversão. Igual meus avós. Tá. Conversão, né? Amém. Vamos orar então, irmãos. Temos mais alguns minutinhos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Muito bom parar um tempo do nosso dia para meditarmos nas Escrituras. Que teu Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração esses ensinamentos de Paulo hoje. Oh Deus, uma consciência santificada, Senhor, ou uma consciência fruto da santidade de vida. Senhor, a integridade e a verdade na clareza do falar, ó Deus, e comunicar com os nossos irmãos. A certeza de que Tu és o sim e o amém, e aonde estamos é o momento, Senhor, de pregar a Tua palavra, enfim, aonde estamos, para onde vamos, é o momento de pregar a Tua palavra. E, sobretudo, Senhor, a questão do perdão que Paulo nos ensina hoje. Obrigado, Senhor, pela inspiração das Escrituras, nós te agradecemos. E oramos de antemão aqui, Senhor, pela vida da Jaqueline, do Valdinei,
pela vida, Senhor, do Valdir e do Isaac e do Diony, Senhor, que carecem, Senhor, de um toque do Senhor poderoso, de um milagre de cura física, milagre de cura na alma, ó Deus, e só o Senhor pode fazer isso. Quando os limites humanos, quando os limites científicos se esgotam, Senhor, só o Senhor pode agir, Pai. Pedimos, ó Deus, que as tuas mãos toquem, Senhor, ó Deus, cada caso, Senhor, cada caso e cada causa, em nome de Jesus Cristo, as causas, os sintomas, ó Pai, põe as tuas mãos em nome de Jesus, Pai, trazendo cura, trazendo alívio, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no físico e na alma, Senhor, em nome de Jesus, libertando das correntes da enfermidade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos também pela vida do Josias, da Mara, da Bárbara, da Nicole, a necessidade de conhecer ao Senhor, Pai. Que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, Pai. E eles possam confessar, ó Deus, crer com o coração e confessar com a boca que só Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado por essa noite, por ouvir a oração, Senhor, e certamente nos responderá. Que o Senhor cuide dos meus irmãos nessa semana, suas famílias, ó Deus, ali no trabalho, nos relacionamentos, ó Deus, e continue ecoando esta palavra em nosso coração, Pai. Abençoe, portanto, a vida dos meus irmãos, Pai. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado, viu? Bênção de Deus. Deus quiser, terça-feira estamos juntos, hein? Amém. Deus abençoe Amém. vocês. Um abraço, Boa meus noite irmãos. pra Boa todos. semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.